2 dias depois do boletim médico divulgar que o prefeito estava lúcido e orientado, hoje o novo boletim médico trouxe uma piora no quadro clínico do prefeito Fuad Noman. Vamos direto para o Hospital Mater Dei, onde está ao vivo o repórter Pablo Nascimento. Pablo, boa noite e bem-vindo. Quais são as notícias, por gentileza? Vamos lá. Boa noite, Garcia. Boa noite para você que acompanha o MG Record com a gente hoje. O hospital informou agora há pouco que Fuad Noman, infelizmente, voltou para a intubação aqui da UTI do Hospital Mater Dei. Essa situação aconteceu devido a uma instabilidade respiratória. De acordo com a equipe médica, Fuad amanhã vai passar por uma traqueostomia percutânea, que é um procedimento para criar uma abertura na traqueia e assim melhorar o cuidado respiratório. De acordo com os médicos, esse procedimento é usado quando o paciente precisa ficar com a ventilação mecânica, ou seja, respirando com a ajuda de aparelhos por um longo tempo, geralmente aí entre 7 e 10 dias. Relembrando o estado de saúde do prefeito, ele foi internado dessa vez na última sexta-feira, dia 3 de janeiro. Ele apresentou um quadro de insuficiência respiratória aguda e em seguida foi diagnosticado novamente com pneumonia. Desde então, o Fuad passou alguns dias aqui na UTI do Mater Dei, passou alguns dias entubado. No último domingo, a equipe médica informou que ele havia deixado a intubação e havia apresentado melhora médica nos últimos dias. Inclusive, anteontem, o hospital informou que ele estava consciente, estava conversando e não estava sedado mais, procedimento que havia sido adotado desde o início da internação. Ontem, Fuad Noman publicou nas redes sociais uma mensagem por escrito, em que ele agradecia ao apoio dos belo-horizontinos, dos políticos e autoridades pela auxílio e orações que fizeram para ele, desejando pronta recuperação nos últimos dias. Chega hoje, o hospital informa novamente essa piora no estado de saúde de Fuad Noman. Relembrando um pouco do contexto que Fuad tem enfrentado, no ano passado, em julho do ano passado especificamente, pouco antes da corrida eleitoral, Fuad revelou que estava com câncer. Na época, ele já havia operado, mas até então não havia comentado sobre o assunto. Durante a corrida eleitoral, quando Fuad disputou a reeleição pela Prefeitura de BH, ele passou por uma quimioterapia. O câncer que ele enfrentava é no sistema linfático, mas os médicos não detalharam qual tipo de câncer era enfrentado. No mês de outubro, em meados de outubro, pouco antes, ao segundo turno das eleições, quando Fuad venceu, o prefeito revelou durante uma entrevista que estava, segundo ele, curado e que havia concluído a quimioterapia. Então, Fuad Noman passou pelo segundo turno, passou em casa, comemorou a vitória e no mês de novembro ele foi internado com dores nas pernas. Desde então, esta é a 4ª internação de Fuad. Então, desde novembro do ano passado, Fuad foi internado 4 vezes e com diferentes diagnósticos. Além das dores nas pernas, ele também apresentou desidratação e em uma das internações teve até quadro de sangramento intestinal. Nessa data, especificamente, os médicos explicaram que esse sangramento poderia ter relação com o uso de um medicamento anticoagulante, mas até então os médicos não citavam uma ligação direta com o diagnóstico de câncer. Chega no mês de dezembro, quando o Fuad deveria assinar o termo de vitória, quando um procedimento do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, para confirmar e chancelar a vitória dos candidatos que concorreram na eleição do ano passado, Fuad não participou dessa cerimônia, que aconteceu em meados de dezembro. Ele enviou um representante dele. No 1º de janeiro deste ano, no dia da posse, por orientação médica, Fuad também não participou presencialmente da cerimônia de posse. Ele fez o juramento por uma chamada de vídeo. Ele se aparentava bem debilitado, usava uma máscara e também tinha muita dificuldade em falar. Nessa data especificamente, os médicos informaram que a orientação é que Fuad não se envolvesse em grandes aglomerações devido à imunidade baixa, reflexo do tratamento contra o câncer que ele enfrentou no ano passado. Até então, Fuad não estava internado, mas voltou a ser internado no dia 3 de janeiro. E agora, Garcia, a gente segue acompanhando e qualquer nova informação, a gente traz atualização aqui nos jornais da Record. Combinado, Pablo. Vida longa ao prefeito. Ainda hoje, nesta edição, teremos o MGR na Política e falaremos mais a respeito desse assunto. Muito obrigado, querido.